Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. O melhor cupcake de chocolate que você vai comer na sua vida. Gente, é outro patamar de sabor. A massa é suculenta, é cremosa, ela por si só é a melhor massa que você vai fazer. Com esse recheio de frutas amarelas que supera todas as suas expectativas. Para completar, um brigadeiro que dá ponto de bico e é irresistível. Não tem como não ser perfeito. Eu sou a Leudenice Camargo e vou te mostrar todos os detalhes. Bora conferir? Começamos pela massa que é perfeita. Aqui numa tigela eu vou peneirar a farinha de trigo, que são 135 gramas, uma xícara, tá? Menos uma colher de sopa. O ideal é sempre pesar. Coloco também 35 gramas de cacau em pó aqui para peneirar junto com essa farinha de trigo. São 3 colheres de sopa. E vamos colocar já também nessa mistura 5 gramas de bicarbonato de sódio e 3 gramas de sal. Esses são os ingredientes secos, não vamos utilizar fermento, tá? Somente o bicarbonato e vai super ficar fofinho e crescer. Reserva esses ingredientes secos já peneirados. Em outra tigela aqui, eu adiciono 60 gramas de ovos, um ovo jumbo. Dou uma quebrada nele aqui com o fouet e vou incorporar o açúcar. Pessoal, eu estou utilizando 200 gramas de açúcar refinado. Se for cristal, vai ser outro peso. É uma xícara de 200 ml mais 2 colheres de sopa. Eu misturo tudo muito bem aqui e agora adiciono 120 gramas de leite integral, 120 ml, 110 gramas de óleo, 120 ml. Homogenizo bem aqui esses ingredientes. E por último, vamos adicionar 15 gramas de vinagre branco, uma colher de sopa. Agora misturamos aqueles ingredientes secos que peneiramos anteriormente. Com o fouet eu misturo somente para homogeneizar. Quanto mais a gente bate, mais manipula a farinha de trigo, a gente desenvolve o glúten. E não é isso que eu quero para essa massa. Eu quero que ela se esfarele na boca, eu quero que ela fique fofinha, tá? Que não fique batumada. Então, misturou, a massa está pronta. E olha essa textura. Vamos reservar e colocar as formas na forminha. Pessoal, aqui eu estou utilizando aquela forma para cupcake grande, tá? Com 12 cavidades. Porém, eu gosto desse cupcake de tamanho médio, tá? Eu não gosto dele muito grande. Então, vai aí do custo-benefício do seu produto, tá? De quanto você cobra a unidade ou o quanto você gosta de fazer aí para a família, tá? Eu utilizo essa forminha de papel a número 1. Olha, ela é média. Ela fica aqui pequena para esse tamanho de cavidade, tá? Mas dá para super assar aqui dentro. E vamos colocar a massa. Depois que a massa fica um pouco parada, olha como ela fica mais grossa. Eu coloquei numa jarrinha. Pessoal, aqui vocês têm 2 possibilidades. Se você coloca essa quantidade, ó, faltando meio dedinho para a superfície, esse cupcake vai crescer bastante e ele vai ficar do tamanho dessa forminha. Ele vai ficar alto. Eu vou fazer das 2 formas para vocês verem. Se você deixa meio dedinho, ele vai crescer e ficar do tamanho dessa forma de metal. E se você coloca uma quantidade um pouco menor, ele fica da altura da forminha. Olha só como ficaram os primeiros. A dificuldade é, você tem que passar a faquinha aqui em volta, porque como ele tá maior do que a forminha de papel, ele dá um pouquinho mais trabalho para desenformar. Mas se você quiser o cupcake grande, gente, fica uma graça. Compensa fazer nessa forminha número 1, porque ele vai ficar uma bordinha em volta. Eu já vou mostrar para vocês. Tá, ó, alguns já soltaram, outros eu vou ter que passar a faca novamente. E olha só como fica bonitinho. Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês conseguirem ver as bordinhas. Essa massa, gente, não é convencional, tá? Olha a bordinha que charme. Ela é uma massa que não tem como eu explicar. Olha a cremosidade dessa massa. Ela é muito fofinha, mas ao mesmo tempo ela é úmida, derrete na boca. Sabe, a pitada de sal que a gente usa dá um contraste de sabor, equilibra tudo.
Não tem como eu explicar, só façam. Então eles ficam assim, ó, um pouco maiores que a forminha. Agora o tamanho para festa, quando é para aniversário, que vai ter mais doces, eu realmente gosto de fazer o tamanho da forminha. Então, olha, eu coloco faltando um dedinho para completar. Tá vendo como a gente coloca menos massa? Ele vai ficar mais do tamanho da forminha, olha, não dá trabalho para desenformar, porque ele já tá solto. Aqui tá muito quente ainda, tá? Deixa esfriar para você não deformar o cupcake, porque quando sai do forno, ó, ele fica muito macio. Olha a altura da forma, olha a diferença entre um e outro. Um vai ficar à borda, um da altura da forma. O grande vai render 18 unidades. Esse do tamanho da forma vai render 24 unidades. Então, deixa esses cupcakes esfriarem. Olha a diferença aí dos dois tamanhos, como fica, para poder rechear. Agora vamos fazer o brigadeiro, que não tem mistério nenhum. Uma lata de leite condensado, 395 gramas, sempre de boa qualidade. E eu vou colocar aqui junto com esse leite condensado 10 gramas de cacau, uma colher de sopa. Eu misturo esse cacau com o leite condensado para diluir bem. Isso é importante aqui no começo, antes de levar ao fogo. E vamos adicionar aqui uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de creme de leite. Esse brigadeiro vai ficar super cremoso, a textura de bico, não vai ficar aquele puxa, vai derreter na boca, vai ficar outra situação que eu vou mostrar já já para vocês. Eu misturo tudo isso aqui e vou deixar reservado 150 gramas de chocolate ao leite nobre, tá, pessoal? Não é cobertura sabor chocolate, chocolate mesmo. Agora nós vamos levar esses ingredientes ao fogo, mexendo sem parar até o ponto que eu vou mostrar para vocês. Mexe no fundo, nas laterais, olha, ele vai encorpar para ganhar cremosidade, olha como ele vai reduzindo, vai encorpando. Olha, o ponto é esse, ele já reduziu bem, quando eu passo a espátula no meio, ó, fica uma linha marcada por algum tempinho e eu consigo ver o fundo da panela. Nesse ponto eu desligo o fogo e só então adiciono o chocolate ao leite que já estava reservado. Eu não ralei, não piquei ele, porque o chocolate ao leite é muito delicado. Aqui meu brigadeiro já está muito quente, então quando eu coloco e mexo sem parar, ele derrete rapidamente. Dissolveu todo o chocolate, ficou homogêneo, está pronto. Despeje em um prato e é preciso cobrir com plástico filme em contato. Cobre em contato e deixe esse brigadeiro esfriar completamente para utilizar. Você pode levar um pouquinho na geladeira ou no congelador para esse processo ser mais rápido, como eu vou fazer, ou pode fazer já um dia antes, pessoal, e deixar em temperatura ambiente para utilizar. Agora vamos fazer o segundo recheio. Hoje, pessoal, eu vou utilizar aqui 2 tangerinas, mas você pode substituir essas frutas por laranja, por exemplo, que vai ficar delicioso, tá? Tangerina, laranja, pêssegos, manga, tem uma infinidade de possibilidades de fruta aqui. Eu vou utilizar 2 tangerinas. Então eu comecei aqui, como vocês viram, retirando as raspas delas e vou reservar essas raspas aqui no prato, para só então cortar essas 2 tangerinas. Pessoal, as tangerinas são pequenas aqui. Para essa receita que eu vou dar hoje, basta. Se você for utilizar laranja, prefira aquelas de cor bem escura, um sabor bem forte, tipo a laranja Bahia, tá? Usa as raspas de 2 e pode usar 5 laranjas no total, se for a laranja Bahia. Aqui, olha, eu cortei as tangerinas, tirei a casca e vou tirar toda essa parte branca. Olha como fica, só o gomo da tangerina. Isso é importante para não amargar. A mesma coisa você vai ter que fazer com a laranja, tá? Corta em 6 partes ou em 4, puxa a casca para sair toda a parte branca, tira as sementes dessa mesma forma e daí é só levar no liquidificador. Aqui, como eu vou usar 2 tangerinas pequenas, eu vou utilizar 3 pêssegos amarelos. Gente, eu amo essa combinação da tangerina com o pêssego ou da laranja com o pêssego. Então, por isso que eu falei que há muitas possibilidades. Essa época do ano, o pêssego tá muito barato aqui na cidade. Acabou de passar o Natal, em janeiro ele sempre tem um preço bom.
Então eu corto esses pêssegos direto aqui já no liquidificador, descasco e retiro o caroço. O restante do pêssego eu coloquei todo no liquidificador. Gente, 3 pêssegos. E agora coloco as 2 tangerinas que já estavam cortadas. As raspas eu reservo para daqui a pouco. Eu bato esses 3 pêssegos e as 2 tangerinas no liquidificador até ficar essa mistura cremosa homogênea. Se você quiser com gruminhos, com pedacinhos, fica delicioso também, tá? Não precisa virar uma pasta como eu fiz aqui, vai do seu gosto. Vou colocar tudo em uma panelinha, toda essa pasta, todo esse creme. E vou adicionar aqui também todas as raspas das tangerinas que deixamos separados. Caso você utilize 5 laranjas, como eu falei, não precisa colocar todas as raspas, tá? Senão fica um pouquinho forte, só na metade delas. Acrescenta aqui um pouquinho de açúcar. Gente, tem que ter um bom senso. Como minha tangerina tá doce, meu pêssego tá muito doce, eu só tô colocando 15 gramas de açúcar, uma colher de sopa. Se precisar, coloco um pouco mais. Coloco aqui também 10 gramas de amido de milho, é uma colher de chá. Misturo esses ingredientes fora do fogo e vou levar apenas para cozinhar esse amido e encorpar essa espécie de geleia que fizemos aqui. E mexemos até esse ponto. Você vê que eu consigo ver o fundo da panela? Ela espessou bastante. Depois de fria, ela vai enrijecer um pouquinho mais. O brigadeiro já está frio. Para facilitar o processo, eu levei um pouquinho no congelador, tá? Só para ele esfriar. Gente, olha a cremosidade. Tirei do congelador aqui, já vamos utilizar, tá? Só para ficar em temperatura ambiente mesmo. E ele fica muito cremoso, fica muito saboroso. Aqui, como tá gelado, tá um pouquinho mais consistente. Vocês já vão ver a textura dele no bico. Eu vou utilizar o bico 1G da Hilton, tá? O bico pitanga, para pitangarmos aqui em cima dos cupcakes. Olha como fica lindo esse ponto, gente. Vamos rechear esses daqui menores para vocês verem como fica lindo para a festa. Uma faquinha, gente, não tem muito mistério não. Essa massa ela é tão úmida, ela se desfaz, que não adianta você querer cortar certinho mesmo não. Vem e faz um buraquinho no centro, reserva essa massinha aqui em um potinho. Então é só isso que eu faço nesse momento. Nessa cavidade a gente vai pôr um pouquinho daquela geleia de tangerina com pêssego, que é o que vai dar o sabor na mordida do nosso cupcake. Olha a textura da geleia depois de fria. Eu levei um pouquinho no congelador também, já esfriou. Ela fica grossinha, mas fica bem úmida. Eu encho essa cavidade aqui, não muito para não transbordar demais, com essas geleias de fruta amarela. Com essa geleia de frutas amarela. Gente, fica um sabor inacreditável, tá? A de laranja também fica ótima, só de tangerina. Dá para brincar muito com essa receita. Depois eu venho com os pedacinhos dessa massa de chocolate que retiramos, só para dar uma tampada. Agora terminamos com a cobertura de brigadeiro pitangada. Gente, olha que pitanga é essa? Olha que delícia! Tem como não ficar bom? Deixa eu falar para vocês. Na descrição do vídeo eu vou deixar a quantidade certinha para você conseguir fazer esse topo em toda a receita, tá? Para você pitangar essa quantidade aqui nos 18 cupcakes grandes ou nos 24 médios, você precisa de 2 receitas dessa de brigadeiro que eu fiz. Então eu já deixo na descrição as quantidades certinhas para vocês. E para enfeitar esses cupcakes, olha o que eu vou utilizar. Eu não ensinei vocês esses dias a fazer fatias de laranja cristalizadas, deliciosas? Eu peguei uma fatia de laranja, corto em 4 partes, somente para decorar aqui esses cupcakes. Além de deliciosas, gente, eles ficam divinos, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem essa laranja e decorar. Mas só ele, por si só, já é uma explosão de sabor. É inacreditável o que ele tem de sabor. Olha esse cupcake. Não dá nem para cortar com a faca. Você tá vendo? Tamanha cremosidade. O brigadeiro ele não é puxa, mas ele é muito cremoso. A massa é úmida. Olha, eu quero mostrar para vocês o recheio de laranja ali dentro. A untuosidade desse cupcake. Tem como não se apaixonar? É uma das melhores coisas que eu já fiz e já comi na minha vida. Eu quero que vocês voltem para me contar se não é
tudo de boa essa receita. Gente, olha uma massinha, só a massinha com a geleia recheada, sem o topo de brigadeiro, para vocês conseguirem ver melhor essa untuosidade. Olha isso, as raspinhas. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Gaboarte, presente desde sempre.